Ó o John Textor aí, ó o print, ó. Tá bolado. John Textor tá bolado. Olha lá. Ih, rapaz. Tá aqui, tá bolado porque saiu uma matéria. É no UOL, né? No UOL. E ele tá dizendo o seguinte: na maior parte, impreciso. É verdade que os advogados do diretor independente querem ser pagos para lutar. Isso explica seus vazamentos para o UOL. Porque aí bota aqui, ó. Eagle, contraria Textor e quer acordo que reduz a autonomia dele no Botafogo. Thiago Carvalho, o senhor que tá sempre em cima do lance, inteirado de todos os trelelês. Falso, porque a disputa acabou e não há luta pelo controle. E agora, Thiago Carvalho? Ainda tem mais, ó. Tá dizendo, também é falso porque eu nunca perdi o controle das minhas ações. São minhas! Eu sou rico! E eu ainda sou acionista majoritário da Eagle Football Holdings, com a maioria dos assentos no conselho, que possui Eagle, de qual sou sócio e único diretor. E que é acionista sempre... Rapaz, Chris Malone, primo do Karl Malone, tem um controle significativo, mas ele também é responsável pelo desacionismo. Cara, assim, uma fofoca danada, um sururu danado, uma coisa... Thiago Carvalho, eu quero a sua opinião. Com todo respeito, é muito difícil de você até entender a situação, porque, vamos lá, o próprio John Textor é o sócio majoritário da empresa que detém o futebol do Botafogo. Em determinado momento, a gestão dele começa a dar crise em outros clubes. E aí ele meio que é deixado de lado pela própria empresa, eles tomam o poder, por exemplo, do Lyon, para tentar retomar a situação financeira do Lyon. E aí o John Textor diz que o Botafogo é o time que dá lucro para a holding. Então, a ideia que antes diziam que era o Botafogo que se beneficiava dos outros clubes, seria o contrário. O Botafogo é o que dá dinheiro para que tenha uma roda girando ali, uma engrenagem girando nos outros clubes. E aí, já que agora o Botafogo é o clube que dá dinheiro, ele quer recomprar as ações da holding que é dele, para que ele sozinho seja o dono do Botafogo, por fora. Você tá entendendo que é uma... Para contextualizar, depois do último jogo, ele falou na coletiva o seguinte: acabou a briga, não tem mais disputa. Briga, eu quero dizer disputa, não tem mais disputa, está resolvido. A Eagle Group foi lá e desmentiu o John Textor. Aí ele ficou fulo da vida e botou na conta do UOL, que teoricamente foi quem recebeu as aspas do Eagle Group. Foi quem publicou a entrevista. Publicou, perfeito, Thiago. Tá difícil a vida do botafoguense, hein, cara? Não tá fácil, não. GV, e não precisa ser muito inteligente para saber disso tudo. Que o Botafogo é maior do que o Crystal Palace, do que o próprio Lyon, do que o Molenbeek. Não precisa ser inteligente para isso. E olhando os números dos últimos anos, o Botafogo também foi muito melhor do que todos esses outros times que faziam parte da Eagle. Então, tá falando nada por nada pra gente ali. O torcedor do Botafogo quer saber de estabilidade. Ah, essa que é a estabilidade? Estabilidade é estabilidade? Clube. É isso que o Botafogo quer saber. Então olha esse número aqui. Vê se isso aqui é estabilidade. Começou a descer a montanha. Não é esse não, bebê. Esse, ó. Pior número de derrotas da era SAF. Começou a descer a ladeira e ele começou essa palhaçada em abril, de novo. A gente adora o John Textor, figura icônica, carismática. Mas assim, as decisões erradas têm que ser colocadas. E aqui, olha aí, Fernandão. E será que não é porque o Textor ele é o rei do fato novo? Sempre quando algo ruim está acontecendo, ele cria um fato novo para tirar as atenções. A gente tem visto isso acontecer desde o ano passado com aquelas acusações de manipulação de resultado. Será que ele já não sabia? O que deu aquilo? Oi? O que deu aquilo? Ele só pagou uma multa. Ele teve que pagar uma multa. Porque era a mentira dele. Não era mentira. Ele não conseguiu teria que provar, e aí ele disse que ele não queria, ele não conseguiu provar. Explanar isso, colocar pra fora, aí deixou isso bem... Não dá pra você deixar na conta de uma IA decisões que tem que ser tomadas por seres humanos e que depois ele tem que comprovar isso. Enfim, já passou. Mas será que ele já não sabia desse problema e não criou um fato novo com relação à temporada começar em abril, algumas coisas parecidas com isso, para tirar todo o foco dos problemas que ele sabia que poderiam vir a acontecer e que estão acontecendo? Não sei, não duvido. Mas o Botafogo é que está pagando por essas decisões equivocadas do próprio técnico. Se aqui fosse os números de 22... E comparando com os de 25, beleza. Mas é muito pouco tempo, de dezembro... Beleza, pouco tempo, né? De dezembro para 13 derrotas apenas.
para já 21 derrotas em setembro. É uma diferença muito grande para um Botafogo que ano passado assombrou todo mundo com a bola que jogava. Então, assim, ele precisa parar de fato novo, de tarará, e reconhecer o seguinte, cara, beleza, ganhei tudo, fiz uma baita gestão, fiz o melhor ano desportivo do Botafogo. Não estou comparando lá com a galera lá de trás do Garrincha, porque a gente não acompanhou de perto, né? Gerson, etc., que eram muito melhores que os jogadores, são ícones, obviamente. Mas, assim, errei. Aqui no Brasil o couro come, a temporada pega fogo. Agora eu não posso falar externar para os meus jogadores. Só se preocupa em abril. Que chega abril, tá todo mundo já com 4 meses de pau torando. Por mais que você não tenha ganho estadual, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que é aí que tá o erro. Porque, primeiro que ele se desfez de boa parte do elenco. Porque uma das falas do Textor o Botafogo vai vender muito para comprar muito mais. Fazer dinheiro, né? Fazer o caixa. Só que as reposições dele não foram à altura das que saíram. Pelo menos não funcionaram como quem deixou o clube. E ele continuou vendendo jogadores, depois de já ter dado errado, porque o Luiz Henrique e o Almada são os primeiros pontos que a gente vê e fala, isso aqui deu errado. As reposições não foram à altura, o Arthur chegou, etc. O Montoro joga legal, mas não estão na altura dos que saíram, até porque o Montoro é um garoto. E ele continuou vendendo. Não à toa, o Igor Jesus foi embora tem 2, 3 meses ali na janela do Mundial, ele trouxe o Arthur Cabral, enfim, continua repondo, mas ainda não está à altura daquele time do ano passado. Então, começar em abril já deu errado. Ô, Thiaguinho, pra ele fazer um time da altura do time de Botafogo de 24, meu irmão, vai ser difícil pra caramba, porque aquele time do Botafogo era muito acima, cara. Eu vou mais longe. O time de 24 teve o sucesso que teve pela experiência de 23. Porque tiveram alguns remanescentes importantíssimos daquele time de 23 que nem foram titulares, mas que faziam com que o elenco fosse um elenco equilibrado, forte e regular. Quando alguns não podiam jogar, os outros entravam. O Botafogo tinha um time muito equilibrado, com titulares e reservas. E por isso foi forte o suficiente para ganhar o ano passado. E aí quando você... é legal, o Almada e o Luiz Henrique são caras que fizeram um ano maravilhoso, que chegaram no meio da temporada. Só que outros tantos que foram tão bem foram embora. O normal não é isso, né? Ninguém fala mais do Júnior Santos. Que foi um cara fundamental, imprescindível, que nem joga no Atlético Mineiro. Ele tá sendo escorraçado no Atlético Nem joga no Atlético Mineiro. Ninguém quer ele lá, e quando ele entra, ele é vaiado. Tá nem joga no Atlético Mineiro. Não, e tudo bem, faz parte do trabalho. Só que o Botafogo, ele não pecou só quando saíram. O Júnior Santos o Galo pagou muito dinheiro? Muito dinheiro. E pra idade, o Botafogo alegou pela idade do atleta, pelo que poderia ganhar financeiramente no futuro. É uma frase meio clichê e que muita gente discorda, mas prova que a vida não é só grana, né? Que às vezes você tem que ter umas decisões pensadas. E nem quantidade, né? Porque vão vender muito pra contratar muito mais. Aí contratou muito mais, mas é um qualidade que ele tinha. GV. Quando ele compra o Botafogo do bolso dele, a empresa compra do bolso, o Botafoguense tem que entender que pra eles isso é um negócio. Por mais que ele chegue lá pegar bandeira, tome cerveja, pra eles isso é um negócio. No final das contas tem que ficar azul lá É claro. A conta corrente dele lá do Nubank. Ele teve problemas nos outros times, por quê? Ficou no vermelho. E aí vai ter problema. É bom a gente ter isso claro na nossa cabeça, porque é um negócio para Igor. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, já que nós estamos falando muito de Vasco aqui também, essa semana teve Neymar versus Lianco, nossa produção separou uma arte legal aqui pra gente falar, aproveitar que Thiago Carvalho tá aqui, Coutinho versus Neymar, tá aí, ó, nesse retorno ao Brasil, Coutinho 38 jogos, 10 gols, 3 assistências, aí tem ali um número quebrado, 0,38 participação de gol por jogo, isso porque bombou ontem nas redes sociais, né? Essa comparação, não foi isso? Eu queria falar sobre isso, então fique à vontade, a palavra é tua. Tá aqui o Neymar, 21 jogos, 6 gols, 3 assistências. Vou começar então cutucando vocês dois. Opa, gostamos. Vamos lá. Vocês sempre falam que o Neymar, ele não pode ficar fora da seleção brasileira, porque o Neymar, ele é extra classe, porque o Neymar, ele é o supra-sumo do futebol brasileiro. Já foi. E realmente foi. Desde que ele voltou... também? Ele não é que nem, pô. Desde que ele voltou ao Brasil, ele não rende o que a gente esperava. Talvez até o que ele mesmo esperava. Tá jogando o Miller, o Careca, o Silas, o Palhinha, o Pita. Eu achava que o elenco do São Paulo era para os 33% mesmo, que o Zubeldia tinha conseguido. Em 12 jogos, o Zubeldia teve aproveitamento de 33%. Eram 2 vitórias só, em 12 jogos de Campeonato Brasileiro. Aí chegou o Crespo, com o mesmo elenco. Algumas mudanças, né? Um jogador que saiu, outro que chegou, mas é praticamente o mesmo elenco, o mesmo nível do elenco. E o aproveitamento em 11 jogos, quase a mesma coisa, né? Saltou para mais que o dobro, com 7 vitórias em 12 jogos. Ou seja, se mais gente como eu opinava que o desempenho do São Paulo era de acordo com o elenco, o Crespo, no mínimo, fez esse elenco parecer muito melhor do que era, no mínimo. Ou a gente estava errado mesmo,
quando avaliava o trabalho do Zubeldia. Eu prefiro essa opção. Eu acho que eu avaliei errado mesmo o trabalho do Zubeldia, porque não é possível a melhora que o São Paulo teve com os mesmos jogadores na mão do Crespo. Eu acho que o São Paulo tem, eu não vou nem dizer 11, tá? Mas o São Paulo tinha uns 15 bons jogadores que dava para fazer um bom time. E eu acho que o elenco do São Paulo é meio curto. Falta, quando você começa a ter muita lesão, as coisas se complicam um pouco. Mas ele tinha um elenco, o Zubeldia, né? Tinha um elenco para fazer bem melhor. Agora, tem muito mérito do Crespo, né? Porque ele conseguiu uma reorganização do São Paulo a partir de 3 zagueiros. A mudança dos volantes, para mim, é fundamental. É onde ele dá a chave mudou da virada. O sistema, mudou peças. Vamos rodar São Paulo com o Crespo. E tem também uma questão de gestão de pessoas. O que ele fez com o Luciano é algo bem relevante. O Luciano, às vezes, estava relegado ali quando a gente tinha Lucas, Oscar em forma, reserva, né? E o Luciano sai de, digamos, quase reserva para virar o principal jogador do meio para frente do São Paulo. Né? É o jogador decisivo, é o jogador-chave do Crespo. Então são várias coisas que ele fez ao mesmo tempo, né? Uma zaga muito forte, e esse eu acho que foi o ponto de partida. O São Paulo, de se defender melhor, ele conseguiu ir para o segundo estágio, que foi ser forte também na frente. Pode ser que ele caia agora, já caiu na Copa do Brasil, pode ser que ele caia para a LDU. Não vai mudar o que eu estou dizendo, que o rendimento, o nível de jogo melhorou muito, cara. Muito. Começamos com um quarteto, né? Que era Lucas, Oscar, companhia. Luciano e Caleri. Quem está disponível? Exatamente. É complicado. Quer dizer, você só tem o Luciano mesmo, que se reinventou e passou a ser um protagonista. Mas você perde 3 jogadores. Se reinventou ou o Crespo entendeu que o Luciano é um jogador anárquico que tem que dar essa liberdade para ele? Essa é a frase do Crespo. Essa frase dele, né? E dar essa liberdade para ele ser anárquico. Não, sendo anárquico extremamente eficiente, ótimo, sem problema nenhum. É lógico que ele dá funções para o Luciano, né? Dentro do esquema que ele monta lá. E nesse quesito, ele conseguiu preencher perfeitamente, se tornou. O problema do São Paulo maior é que eu acho, é lógico que o Crespo tem uma influência muito grande nesse bom rendimento. Foi o problema das contusões. Ontem mesmo, né, saiu o Enzo, né? Isso, Enzo Dias. O Enzo Dias, o lateral esquerdo, que estava fazendo um partidaço. Talvez a melhor dele, viu, Júnior? Uma das melhores partidas do Enzo. Aí entra o Wendel, também se machucou. Quer dizer, esses problemas para o treinador é demais. É lógico que ele perdeu o André, que estava dando conta Ele perdeu todos os do lugar do Caleri. Caleri, André e o Dineno, que entrou hoje, né? Mas, por exemplo, você ganhou com o Rafael Tolói, né? Sim. Jogou muito bem ontem, né? Rafael Tolói vai te dar uma segurança ali atrás, de orientação, liderança, bola, né? Ele é um ótimo jogador. Se você fizer uma zaga com Arboleda e Rafael Tolói, você tem uma zaga de respeito, né? Porque assim, com o Zubeldia, você acreditava, né? Eu acreditava e muita gente. Eu também acreditava. Que é isso, né? É sobreviver no brasileiro, ficar nessa mediocridade ali mesmo, tentar ficar fora do Z4, beirar o Z4 e competir nas Copas. São Paulo segue competindo nas Copas e faz uma campanha de brasileiro, que eu coloco na sua tela, na qual ele só perdeu do Flamengo, na estreia do Crespo, e para o Cruzeiro. São Paulo só foi derrotado por esses 2 times nos 12 jogos de Crespo à frente da equipe. São Paulo empatou com o Bragantino fora de casa, amassou o Corinthians, ganhou do Juventude fora, ganhou do Fluminense, ganhou do Inter fora, ganhou do Vitória, empatou com o Sport, com o time reserva, ganhou do Galo, perdeu do Cruzeiro e agora derrota. Mas não é que derrota o Botafogo. Dominou completamente o jogo. 1-0, inclusive, vamos rodar os melhores momentos, não conta bem a história do jogo. Não conta, parece que foi um jogo apertado, não foi. Foi muito fácil ganhar o jogo do Botafogo. Principalmente no primeiro tempo, né, Coutinho? Primeiro tempo, e se a gente pega as chances, por exemplo, que o Rigoni teve de contra-ataque na segunda etapa quando entra, mete uma bola na trave, tem uma outra bola que o Léo Link, né, pega. Tem uma outra jogada do Luan, que entrou no final do jogo ontem, o volante, mesmo deitado, ele consegue finalizar ainda com efeito, o Léo Link faz a defesa, mas é um São Paulo totalmente dominante no jogo. E assim, eu tô nessa também, Rizek. Eu tava nesse grupo que achava que o São Paulo não ia conseguir fazer uma grande figura no Campeonato Brasileiro. E assumo o erro, né? O Crespo é mais treinador do que o Zubeldia. Ele traz mais história de jogo que o Zubeldia. E acho que tem um outro detalhe também que não entra necessariamente em campo de forma prática, mas a gente tem que considerar. O Zubeldia estava muito desgastado no São Paulo, né?
Ele era muito criticado, óbvio, deu muito motivo para isso em algumas partidas, mas a grande realidade é que a reta final ali, aquelas derrotas dentro de casa, para Vasco, a forma como perdeu o primeiro Mirassol, a torcida do São Paulo, a grande maioria, né, já não aguentava mais ver o Zubeldia no comando do clube e ansiava muito pelo retorno do Hernan Crespo, porque fez um bom trabalho quando esteve no São Paulo em 2021. Então é uma volta muito comemorada, isso passa, creio eu, para dentro do clube, para os jogadores entenderem. Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo. Botafogo que vive um momento delicado aí nos bastidores, tanto dentro de campo quanto fora. O goleiro aí, o Neto, que veio substituir o John, não atuou bem nas últimas 2 partidas, já cogita aí muita coisa a troca do goleiro. E o John Textor tendo seu problema aí com a SAF do Fogão, tentando recomprar, né, junto com a Eagle. Tem problemas aí burocráticos com a empresa, né, que são sócios aí entre os magnatas. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Fogão.